Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você, a sua casa, a sua família, o seu dia. Feliz segunda-feira para você, com muito favor. Confie em Deus, possua o favor do Senhor, a mão bondosa dele sobre você. Creia, porque a mão bondosa do Senhor está sobre nós. Possua, confia nisso e não tema nada. Que a sua segunda seja incrível, a sua semana, o seu mês. E creia que você vai terminar esse ano como o melhor da sua vida até então, vivendo sonhos de uma vida, promessas de uma vida. Não, eu não vou deixar você esquecer. Porque a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olhos não viram, ouvidos não ouviram e não desceu ao coração daqueles que amam o Senhor. Então, creia e se surpreenda e haja sua fé, porque eu tenho lido essa escritura, mas este povo é um povo saqueado, roubado, foram apanhados em cavernas, escondidos em prisões, e eles se tornaram presa, sem ninguém para resgatá-los, eles se tornaram despojo, sem que ninguém reclamasse. Sem que ninguém reclamasse, devolvam. Ou, como está na Almeida, restitui. Porque o diabo só mata, rouba e destrói. E se você não se levantar, ele vai fazendo, ele vai roubando, ele vai tirando, ele vai. E a pessoa não faz nada. Olha o que está escrito. O inimigo foi fazendo e não tinha ninguém para reclamar, para dizer, ei, para! Devolva o que é meu! Eu quero restituição! Em nome de Jesus, continue crendo. E quando você ver que algo não está caminhando da maneira correta, levanta! Não deixa! Você não vai levar minha vida, meu financeiro, minha saúde, meus filhos, a minha família, não vai. Você não vai continuar me roubando. Você se levanta e diz, devolvo o que é meu. Eu quero restituição dos anos consumidos. Eu não aceito. Lembra que você tem o que tolera. Você não tem que tolerar o mal roubando, aqui saqueando, roubando. E você fugindo, indo para a caverna, se escondendo, se colocando numa prisão. Você não tem que agir como uma presa fácil. E ficar aí esperando que alguém, vem te resgatar, fazer algo. E o diabo te despojando. Chega! Sem que ninguém reclamasse. Sem que ninguém reagisse. Ei, para! Devolva o que é meu! E ninguém diz restitui? Ninguém diz restitui? Você vê que a palavra nos ensina a colocar um fim num processo de perdas, de ruína, porque não tem que ser assim. Eu posso colocar um basta na ação do mal e possuir o favor do Senhor na minha vida. Creia
e possua em nome de Jesus. Ó, quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Ó, enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou o pulso do menino, dizendo: este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu e ela disse: então você conseguiu uma brecha para sair? Gente, todo mundo sabe que quando um bebê está encaixado para nascer, peraí, como que um outro vem, encontra uma brecha e sai? Isso aqui é impossível. Isso foi o sobrenatural aqui. A gente sabe disso. Tanto que ela diz: você encontrou uma brecha. Mas, meu Deus, que brecha! Quem já deu à luz? Parto normal, sabe? O bebê está encaixado. E aí vem um outro. Como? Como? Isso é algo totalmente inusitado, um negócio assim, que não tem como. Então você conseguiu uma brecha para sair e deu-lhe o nome de Pérez. Pérez quer dizer rompimento. Depois saiu seu irmão, que estava com o fio vermelho no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá, que quer dizer nascer do sol. O início do nascer do sol. Então, o que a gente entende aqui? Que enquanto não há um rompimento, não tem como esse novo dia, esse novo tempo chegar. Tem que acontecer esse rompimento. E aqui foi uma brecha. Assim, um negócio que eu não sei explicar. Não dá para explicar isso aqui. Isso aqui é sobrenatural. Mas uma brecha sobrenatural foi aberta, que um bebê que já está encaixado, aí o outro passa, não sei explicar isso, e nasce na frente do outro. Depois, o outro, que foi o que botou a mãozinha e que ela amarrou a fitinha vermelha, é que nasceu. Então, profeticamente, o que eu entendo é que, primeiro, um rompimento sobrenatural que vem através de uma brecha sobrenatural acontece. E então esse novo dia, esse novo tempo nasce, chega. Creia nessa brecha sobrenatural que vai dar a você condições de romper de uma tal maneira. E após então esse rompimento virá esse novo tempo. Esse nascer de um novo dia, o nascer do sol, o início de um nascer do sol, um novo tempo. Creia nisso. Em nome de Jesus, creia que essa brecha impossível vai surgir e esse rompimento vai acontecer e esse novo tempo vai chegar. Creia nisso. Em nome de Jesus. Porque nada está na palavra de Deus por acaso. E quando nós cremos, nós vivemos. Creia. Deus te ama. Você já disse isso hoje? Precisa. Deus ama você. Você é filho, é amado.
foi feito à imagem e semelhança do Senhor. E recebeu o poder para ser uma pessoa fértil, frutífera, para dominar, para governar. Creia, em nome de Jesus, que a mão do Senhor está sobre você e que Ele tem favor. Creia nesse rompimento, nessa brecha que vai dar a você condições de romper e um novo tempo vai chegar. Em nome de Jesus. Olha aqui, ó. 3 dias depois era o aniversário do faraó. E ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Então, ele estava feliz, aniversário, dia de festa. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição, o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas o chefe dos padeiros mandou enforcar como José lhes dissera em sua interpretação. Bom, a Bíblia diz que o copeiro e o padeiro fizeram uma ofensa lá para o faraó, não falo o quê, eles foram presos. E aí eles tiveram sonhos. Encontraram José. José estava lá. Você sabe que Deus o favoreceu de maneira que ele passou a estar no comando da prisão. Porque José foi esse tipo de pessoa, né? Que a bênção do Senhor estava sobre ele. Deus era com José. E tudo que ele fazia prosperava. Onde ele chegava, ele se tornava cabeça, ele era cabeça. Não importava a circunstância, Deus era com ele. E tudo que ele fazia prosperava. Porque quando Deus é com uma pessoa, tudo que ela faz prospera. Eu fico vendo pessoas tentarem um monte de coisas e acham que o segredo de serem bem-sucedidas é isso, é aquilo, aquilo outro. E aí eu leio as escrituras que derrubam tudo isso, que nos ensinam simplesmente a priorizar a Deus, a honrá-lo e dar condições para que Ele seja conosco. Quando Deus é com uma pessoa, ela sempre vai prevalecer. A Bíblia fala que o Senhor dava vitórias a Davi. E onde Davi colocava as mãos, era impressionante. Ele era abençoado. A Bíblia diz que Deus era com José. E tudo que José fazia, prosperava. A gente encontra, assim, com tanta clareza, que o segredo é fazer Deus ser com a gente. O Labão disse para Jacó: eu tenho visto que Deus tem me prosperado por sua causa. A Bíblia diz que o Potifar viu que ele estava prosperando por causa de José. O José enriqueceu o faraó. A Bíblia diz que o rei dos filisteus viu que Deus era com Abraão e quis fazer um acordo com ele. Mais tarde, também o rei dos filisteus viu que Deus era com Isaque. Por quê? Isaque plantou na terra da fome e prosperou absurdamente. Todo poço que ele cavava, ele encontrava água. O que fazia dele uma pessoa, assim, respeitada, diferenciada, porque se tem água, tem tudo.
E bastava ele cavar um poço que ele tinha água. Ele encontrava água, a água fluía. Você vai vendo tudo que ele fazia. Ele plantou, prosperou, enriqueceu e continuou enriquecendo. Cavava poços, todo poço que ele cavava fluía água. Era impressionante. Não tinha fracasso. Ele colocava a mão, aquilo caminhava. E o rei dos filisteus, que inclusive tinha expulsado ele da terra por inveja, depois vai atrás dele. O que me encanta é que não foram os homens de Deus que foram atrás desses reis, mas esses reis é que foram atrás deles. Você vê que o faraó, quando teve esse encontro com José, que ele interpretou os sonhos dele, ele não viu outra pessoa senão José para colocar como o segundo homem mais importante. E colocou o governo do país dele nas mãos de um estrangeiro que estava preso. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. Qual o segredo? Deus ser com uma pessoa. Então, aqui, o José interpretou os sonhos deles e era impossível esse copeiro voltar àquela posição de servir o faraó. Era impossível. Até porque o trabalho de um copeiro é provar a comida do rei. É assim, o que essa pessoa precisa ter? Confiança. Agora, o homem foi parar numa prisão por uma ofensa. Como que o faraó ia confiar nele? Podia imaginar, olha, ele vai estar com o coração fechado, pode se vingar de mim, né? Ele pode me fazer o mal. Por quê? O que um copeiro tem que ter? Confiança. Pois era impossível. Mas o José disse, ó, em 3 dias a sua posição vai ser restaurada. Já do padeiro, não. O padeiro foi enforcado mesmo. Mas do copeiro, sim. E a posição dele foi restaurada. Era impossível. Então você vê que tem coisas que, se a gente for olhar de forma natural, igual acabei de ler para você. Como que um bebê já está encaixado para nascer e aí o outro passa e encontra uma brecha e nasce? Se isso não for Deus, eu não sei que nome que dá para isso. Então tem coisas que você não consegue explicar. Você só tem que crer. Só crer. Que quando Deus coloca a mão, o que é impossível, fora do comum, acontece. E aqui foi, o José falou, em 3 dias você vai ter sua posição restituída. E 3 dias depois, a sua posição foi restaurada, ele voltou àquele lugar de servir o faraó, a taça do faraó. Por quê? Porque Deus tinha um propósito nisso. Mais tarde você sabe que foi exatamente esse homem que falou para o faraó, quando ele teve o sonho de José, que tinha interpretado o sonho dele. E do padeiro também. E ele teve a posição dele restaurada e o padeiro foi enforcado. Eu creio que Deus está mandando uma mensagem para você aqui. Que coisas assim impossíveis, inusitadas, que não tem como, que todo mundo já disse, não tem como. Deus vai fazer. Vai ter uma brecha. Vai ter uma brecha, onde um rompimento vai acontecer e um novo tempo vai vir. Deus vai restaurar a sua posição. Deus vai restituir você o lugar que é
seu. Deus vai te levar de volta para uma posição. Deus vai restaurar. Deus vai levar de volta. Vai levar você de volta para o lugar que é seu. Deus vai fazer algo aí que é impossível. Vai ser assim, surpreendente. Você não vai ter como explicar. Provavelmente, quando você der o seu testemunho, você vai dizer, olha, eu vou contar, mas eu não tenho como explicar. Eu só sei que eu confiei, eu criei. E Deus fez. Eu vi a mão bondosa dele na minha vida. Eu vivi um rompimento, eu vi um novo tempo chegar. Deus me restituiu, Deus restaurou a minha posição. Deus me levantou e me levou de volta e me promoveu, porque ele tinha perdido. Mas Deus o restituiu. Deus fez por um propósito. Por um propósito, porque tudo que Deus faz é com propósito. Se você ler e pegar o contexto desses textos aqui, você vai ver que tudo foi com propósito. Propósito de beneficiar o reino dele. Então, tudo que Deus faz é para voltar em benefício do reino dele. E quando nós temos essa perspectiva, quando você tem essa visão de vida, de ser esse instrumento que Deus pode usar, então, ele investe em você. Creia. Porque Deus está mandando uma palavra aqui para o seu coração, que é para te encorajar. Ele quer que você creia. A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós damos lugar à fé, e ao invés de ficarmos aqui, mas como, lembra da Maria? Como? O anjo respondeu, pelo poder do Espírito, porque nada é impossível para Deus. Então tem coisas que nós até pensamos aqui. Como? E Deus está respondendo, pelo poder do Espírito. Porque nada é impossível para Deus. Pelo poder do Espírito. Tudo isso que nós vemos aqui foi pelo poder de Deus. A graça do Senhor, o favor do Senhor, a mão do Senhor. Quando Ele coloca a mão, as coisas são confundidas, portas se abrem, o inimigo cai, brechas inexplicáveis, restaurações inexplicáveis, restituições inexplicáveis acontecem. Quando Ele coloca a mão, o escravo é a fonte de bênção do seu Senhor. O presidiário é a fonte de bênção de uma prisão. O estrangeiro, escravo, presidiário, se torna a fonte de bênção de uma nação, que foi José. Davi, aquele que vence gigantes, o pastor de ovelhas que se tornou um matador de gigantes. Aquele que não perdia guerras, porque o Senhor dava vitórias a Davi. Quem nos dá vitória é Deus. A vitória vem das mãos do Senhor. Você prepara o cavalo, mas a vitória quem dá é Deus. Faça a sua parte, que é crer, que é se alinhar com Ele. E aquilo que é impossível, que não tem jeito, que para onde você vai diz não tem como, não sei. Deus tem um meio. Ele tem uma brecha. Ele tem um meio. Quem diria que aquele que já tinha ido para a prisão, o copeiro, seria tirado de lá e voltaria para o mesmo lugar, para aquela posição de honra? Quem diria que o homem mais importante de uma nação seria tirado de um calabouço, José? Que o maior rei seria tirado do pasto,
Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. E você tem que acreditar que você é essa pessoa. Vamos, se anima, confie em Deus e avance em fé. Não se intimide, não se cale. Que foi o que eu li para você. Não deixa o diabo fazer o que ele quer. Levanta, não tem ninguém que reclame, que diga, para, devolva, restitui. Nós precisamos nos levantar com fé e dizer não, não aceito, eu creio na bondade do Senhor, na fidelidade dEle e eu vou viver, se está escrito, eu creio. É para mim também. Se alguém pôde, eu posso também. Eu creio. E se você está aí e está ouvindo essa palavra, é para você. Então creia, em nome de Jesus. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E que essa palavra, Senhor, tenha alegrado tanto o coração dessa pessoa, renovado as forças dela, a levantado, Senhor. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu declaro mudanças, vitórias, materialização de sonhos. Senhor, que ela toque aquilo que ela tanto tem buscado, que ela viva restaurações, restituições, uma mudança radical na vida dela. Eu concordo com todas as orações que estão sendo feitas e as ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu. Senhor, abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que vida, força, renovo tenham tomado conta dos corações, que eu deixe pessoas com uma perspectiva totalmente renovada, com uma visão renovada. Ah, Senhor, um povo que crê e se levanta com coragem, com força e não desiste jamais. Um povo que está olhando para o alto, que dá ouvidos à sua voz, que não se distrai, mas ousa diariamente através da sua palavra a crer e a dar passos de fé. É isso que nós temos que fazer. O Senhor disse ao seu povo, marche. Disse para Moisés, diga ao meu povo que marche. O Senhor disse para Josué, manda eles entrarem e tocarem as águas, porque a correnteza vai parar de correr. Vamos para o outro lado. Foi isso que o Senhor disse para os discípulos. E nós vamos chegar do outro lado. É tempo de vivermos coisas novas. Que ela não tenha medo. Vamos para o outro lado. Não tema tempestades. Nós vamos chegar. O Senhor está no barco, está conosco. Obrigada por tudo, Senhor. Eu te amo. Eu agradeço pela sua bondade e fidelidade. Agradeço demais por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção. Amém. Amém, amém, graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Rua Taquari, 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje a reunião do melhor da terra Eliaquins. Um dia maravilhoso. Levante-se, venha, cultue, adore, busque a Deus com força, dê passos de fé. Conta com a gente, é sempre um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.